tem usado o Senhor como instrumento nas tuas mãos que Ele é, por isso estamos aqui a todo ouvido para ouvir a tua voz, Pai. Continue falando conosco e que a tua palavra, Senhor, venha produzir fé, cura, libertação e renovação nessa noite em nome de Jesus. Receba o servo de Deus com as palmas bem fortes para Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vocês estão bem? Estão felizes com Jesus? Aleluia. Abre a sua Bíblia comigo, irmãos. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, verso 1 em diante. Ezequiel 37, verso 1 em diante. Irmãos, deixa Deus usar nesse teclado aí, dá ligar aí. Quero agradecer a oportunidade, irmãos. Traga a saudação do meu pastor Isaac, que nos concedeu a oportunidade para estarmos aqui. Agradecer a Deus pela vida do pastor Erivan, sua família e a toda a igreja, pela confiança, sempre bom estar com os irmãos. Também justificar a ausência da minha esposa, né, que está muito cansada devido às correrias com o nosso filho. Então, a gente sabe que temos que ter um tempo para descansar também, né, irmãos? Deus sabe de todas as coisas. Você crê que Deus tem uma palavra para o seu coração? Quem achou diz amém. Vai dizer assim, irmão, somente alguns versos. Ezequiel 37 diz: E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam muito sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, é o Senhor quem sabe. E então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dize a eles, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito, e viverei. E colocarei sobre vós os nervos, e farei crescer a carne sobre vós. E sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Pode se assentar, irmão, dando um brado aí. Aleluia. Culto do avivamento. Aleluia. Palavra avivamento no latim significa reviver ou tornar a vida. Aleluia. E é interessante nesse texto, irmãos, que o Senhor estava trazendo a vida sobre um vale cheio de ossos que estavam secos. Quando falamos do profeta Ezequiel, ele é um dos maiores profetas que a Bíblia nos relata. O que me chama a atenção na história de Ezequiel é a linhagem de Ezequiel. Ezequiel, ele vem da linhagem de Zadok. Zadok, ele é um sacerdote, ou foi um sacerdote, importante no período do rei Davi e do rei Salomão. Ele era descendente de Arão e eventualmente se torna sumo sacerdote, sucedendo a Abiatar. Zadok é conhecido por sua lealdade ao rei Davi e por ter ungido Salomão como rei. Quando falamos de Zadok, vai se estender a linhagem dele até Buzi, que é o pai de Ezequiel, e essa linhagem se estende até Ezequiel. Quando Deus encontra Ezequiel, Deus muda um pouco a rota do chamado dele, pois ele era sacerdote igual aos seus antepassados. E Deus muda a rota do chamado e leva ele para ser profeta, porque sacerdote, ele é a boca do povo para com Deus, e o profeta é a boca de Deus para com o povo. Interessante é essa linhagem que vai se estendendo de geração em geração. E eu venho aqui esta noite para trazer uma palavra que todos os planos, promessas
que Deus começou na sua vida, ela também vai se estender sobre a sua parentela, sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida dos seus netos, sobre a vida de cada um dos seus, aleluia, porque todos os planos, pastor Erivan, que Deus começa na nossa vida, Ele se estende, vai se estendendo sobre a vida da nossa esposa, sobre a vida dos nossos filhos, porque o plano de Deus nunca foi usar somente nós individualmente, mas usar toda a nossa família no sentido geral, aleluia. E é isso que Deus fez na vida de Ezequiel. E quando Deus começa a usar Ezequiel como profeta, interessante que muitas profecias de Ezequiel foi por meio de pantomimas, aleluia, por meio de gestos, aleluia. Ele começa a profetizar por meio de gestos, e muitas das suas profecias não é falando, mas é gesticulando, é encenando, como o cerco de Jerusalém e outros eventos que ele traz, aleluia, sobre o mandato de Deus para com o povo. Mas é aí que o caldo começa a engrossar, irmão, porque estamos falando de avivamento. Livro do Ezequiel 18, ele fala que cada um é responsável pelos seus pecados e devem assumir a responsabilidade, mas também deve renovar sobre o seu íntimo, aleluia. E é interessante, pastor Erivan, que quando a gente assume a responsabilidade dos nossos atos, aleluia, a gente gera sobre nós uma convicção de que temos alguém, aleluia, que nos representa, aleluia. E quando assumimos a responsabilidade dos nossos atos, atraímos a presença de Deus para perto de nós. E avivamento não é se arrepiar, é se arrepender, aleluia, aleluia. Avivamento é se arrepender para gerar uma nova vida. Quem assume a responsabilidade atrai a presença de Deus para perto de si. Aleluia. É momento de assumir a responsabilidade. É momento, aleluia, de se achegar para perto de Deus e entender, aleluia, que a gente tem alguém que nos representa, que nos justifica e que zela pela nossa vida. Aleluia. Aí chega no 24, irmãos, e aqui é maravilhoso. No 24, a Bíblia diz que Deus fala com Ezequiel no período da manhã. Ezequiel, eu vou tirar de você o desejo dos teus olhos. É o seguinte, Ezequiel, você não vai poder chorar, você não vai poder reclamar, o seu luto vai ser silencioso, Ezequiel, mas estarei contigo. Quando Deus fala com ele pela manhã, a Bíblia diz que à tarde a esposa dele morre. Aleluia. E Ezequiel, quando ele sai, ele não demonstra nenhuma tristeza perante as pessoas, porque é Deus falando para ele, Ezequiel, aleluia, eu vou te levar para um nível de intimidade maior, mas é preciso que eu toque em você. Eu vou tocar em você, mas a palavra da sua boca, ela não vai se apartar. Aleluia, a minha palavra dentro de ti, ela não vai se apartar. Por quê? Porque há momentos que Deus quer nos trazer para perto, só que Ele vai nos colocar em situações indesejadas. Muitas vezes é a dor da perca, é a dor da enfermidade, é a dor do desemprego, mas tenha certeza de uma coisa, Paulo diz assim, quem nos separará do amor de Deus? Não é a dor, não é a tristeza, não é a enfermidade, nem o desemprego, porque em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Aleluia, está doendo em você, mas você é vencedor. Aleluia, a prova veio com ímpeto, mas você é vencedor no nome de Jesus. O Senhor te chamou para vencer. O Senhor te chamou para vencer e ser vitorioso. O Senhor te chamou, aleluia, para viver as promessas que Ele falou que um dia ia cumprir na sua vida. Mas nem sempre, irmãos, ela vai se cumprir da maneira que a gente quer. Porque o Senhor, Ele trilha caminhos para cumprir as promessas dEle. E aquele homem vai orar. Ele vai orar. Aleluia. Porque a Bíblia, ela fala nos Salmos
que perto está o Senhor daqueles que o invocam. Aleluia. E um grande pregador por nome de Charles Spurgeon, ele diz que a arma da oração, ela nos coloca em melhor posição do que o escudo e do que a espada. Aleluia. Sabe o que eu aprendo? Que quem quer porta aberta tem que orar. Que quem quer cura tem que orar. Que quem quer avivamento tem que orar. Deus está mandando dizer: ora que eu faço. Se relaciona comigo, porque os céus não tiram férias na vida de uma pessoa que se relaciona com Deus. Aleluia. Enquanto você ora no secreto, o Senhor abre os céus para te honrar. É culto de avivamento, mas eu vim para falar que os planos, as vitórias, as bênçãos de Deus, ela ainda não se apartou da sua vida. Ele só está esperando, irmãos, aleluia, você tomar uma posição para cumprir na sua vida. Aleluia. Aí chega no 37. No 37, após Deus dar a profecia no 36 de restauração, chega no 37, ele vai cumprir a promessa. No 37, no primeiro verso, ele diz: e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Primeiro, pastor, ele não tomou a iniciativa de fazer algo, porque a mão do Senhor veio sobre ele. O salmista diz que com as mãos o Senhor pega toda a água do mar. Aleluia. Então isso nos dá a dimensão de que a mão do Senhor, aleluia, quando ela está sobre a vida de alguém, irmãos, aleluia, o diabo não tem poder para machucar, para tocar, aleluia, e para tirar, aleluia, os planos de Deus sobre a vida de alguém. Então eu vim te dizer esta noite que se a mão do Senhor estiver sobre você, não tem oração contrária que vai parar aquilo que Deus começou na sua vida. Aleluia. Porque as mãos do Senhor, ela é grande. Segundo, o Senhor leva ele em espírito, porque só consegue entender, aleluia, o chamado de Deus, a voz de Deus, aleluia, quem está em espírito. E avivamento é isso, é você receber as coisas do Espírito, estando ligado no Espírito, aleluia. Avivamento, irmãos, não é uma simples emoção, onde a gente, aleluia, roda, pula no culto e chega em casa com a mesma personalidade. Avivamento é mudança de personalidade, aleluia. É isso que é avivamento. E nós somos a igreja da última hora que o Senhor vai derramar um grande avivamento. Aleluia. E o Senhor leva ele para um vale cheio de ossos. Vale nada mais é que uma parte baixa de um lugar. O Senhor não coloca ele sobre uma grande imagem, sobre um lugar maravilhoso. Não, o Senhor leva ele para o vale. Porque é no vale que estão as maiores experiências com Deus. No vale onde o Senhor quer te levar, é o lugar onde Ele quer te mostrar o que você deve fazer e como você deve agir. O Senhor fala, então anda agora ao redor destes ossos. Eram muitos ossos, irmãos, que estavam naquele lugar, estava seco. Aí o Senhor fala com ele: Ezequiel, esses ossos aí podem viver? Ele fala: Senhor, é tu que sabes, porque o controle está nas suas mãos, o poder está nas suas mãos, a glória está nas suas mãos, a ordem está nas suas mãos, a vida está nas suas mãos. Aleluia, eu não sei, Senhor, é tu quem sabes. E agora você prepara o seu glória. Porque Deus vai falar assim com ele. Então você profetiza sobre estes ossos. Então você usa a sua boca, Ezequiel, e declara vida sobre estes ossos. Sabe o que Deus está falando aqui esta noite? É momento de você usar os teus lábios para declarar vitória.
Não é momento de você usar os teus lábios para ficar reclamando, para ficar murmurando da sua situação. É momento de usar a sua boca para declarar vida, para declarar paz, para declarar salvação, libertação sobre a sua casa. Aleluia. Qual que é a ferramenta que você tem? Quem é eu e você no meio do vale? É somente aquela pessoa que reclama ou é aquela pessoa que toma uma atitude? Aleluia. Profetiza, Ezequiel, a estes ossos e diz: ouve a palavra do Senhor. É a palavra, irmãos, ainda é a palavra. Sempre foi a palavra. E sempre vai ser a palavra que vai ter o poder de causar efeito na nossa vida. Aleluia. Não tem outro meio no evangelho que cause efeito na vida do crente senão a palavra de Deus. É a palavra, irmãos. O poder está sobre ela, aleluia. Ela é o manual de fé e de regras para a nossa vida, aleluia. É ela que nos torna um melhor homem, uma melhor mulher, um melhor filho, uma melhor filha, um melhor esposo, uma melhor esposa. É a palavra de Deus que nos torna um melhor profissional, um melhor companheiro, um melhor amigo, um melhor vizinho. É a palavra que nos torna, aleluia, homens e mulheres de oração, homens e mulheres de fé. É a palavra, não há outro mecanismo. Profetiza sobre estes ossos e diz: assim diz a palavra do Senhor. Aleluia, ossos secos. Eis que fareis entrar em vós o Espírito e vivereis. Primeiro, Deus ele está trabalhando nos ossos, na estrutura. Porque o que faz os ossos ficarem secos, aleluia, é a falta de cálcio. Aleluia. Os ossos estavam sem cálcio, sem força. Por quê? Porque se a gente se alimenta de alimentos que não tem cálcio, os nossos ossos vão enfraquecendo. E o que faz os ossos se fortalecerem na vida de uma pessoa? É a alimentação correta. Aleluia. Por quê? Os ossos no corpo humano desempenham algumas funções cruciais, como a sustentação, a proteção de órgãos, e os movimentos e a produção de células sanguíneas e armazenamento de minerais. O Senhor estava mexendo na estrutura e fortalecendo a estrutura, porque quem tem os ossos fracos, eles não conseguem se movimentar. Ele vive parado num canto e doendo. Ai, ai. Mas quem consegue se movimentar é porque os ossos estão intactos. Aleluia. Então essa noite o Senhor está falando: eu vou mexer nos ossos para você se movimentar, para você continuar andando, para você continuar prosseguindo, para você continuar marchando naquilo que eu coloquei sobre a sua vida. Não é momento de ficar estagnado, é momento de continuar, é momento de andar, é momento de perseverar. Sabe por quê? Porque o diabo, aleluia, ele está por aí, rodeando ao derredor, procurando alguém no qual ele possa tragar. Ele está ao derredor, mas no redor está Deus. Aleluia. Mas crente parado, ele fica, aleluia, ele fica exposto. Então é momento de caminhar, de continuar, de marchar. Aleluia. Mas Mateus, eu estou andando e ele está me perseguindo. A Bíblia diz, irmão, no Êxodo, que quando Moisés fala: Deus, e agora? Deus fala: Moisés, o que você tem na mão? Tem um cajado, toca, as águas se abrem, diga ao povo que marche. O povo está marchando, mas Faraó está vindo atrás. O que Deus faz? Ele toca no eixo da carruagem e tira a velocidade da carroça para ele não conseguir chegar nos crentes. Enquanto você se movimenta, Deus prepara o melhor livramento da parte dele para a sua vida e para a sua casa. Aleluia. Mas só que o Senhor não dá somente a estrutura. O Senhor coloca os nervos. Porque osso sozinho não consegue se comunicar. Ele não tem a coordenação motora se não vier dos nervos. Porque os nervos, aleluia, ele compõe o sistema nervoso. Ele é responsável por transmitir as informações entre cérebro e medula espinhal, sistema nervoso central. Aleluia, e o resto do corpo. Ele atua como mensageiro, levando os sinais do corpo para o cérebro e vice-versa.
Ou seja, ele melhora a capacidade de comunicação entre cérebro e corpo. Cérebro, corpo. Aleluia. Ele pensa, se você pensar, eu quero me movimentar, a sua mão se movimenta. Se o cérebro transmite, eu quero andar, o seu corpo anda. Aleluia. É Deus falando, eu melhoro aqui a estrutura para esse povo marchar, mas eu também melhoro, aleluia, o meio de comunicação que eles têm. Por quê? Crente que não se comunica não consegue andar, porque não tem força. Aleluia, porque se alimenta errado. Então o Senhor fala, eu melhoro aqui a estrutura, mas também melhoro o meio de comunicação. Por quê? Porque o Senhor nos criou como um ser relacional para com Ele. Aleluia. E como se relacionamos com Deus? Aleluia, através da comunicação. E esta noite o Senhor está falando, se comunica comigo, continua se relacionando comigo, porque eu sou o Deus que nunca se ausentei da sua vida. Aleluia. Eu sou o Deus que te trouxe aqui até hoje com forças. Tenha cuidado, aleluia, mas é momento de se comunicar com Ele, se comunicar em oração, se comunicar na palavra, abrir mão das nossas vontades para ter uma vida reta, para ter uma vida, aleluia, justa com Ele e ter uma vida de crescimento. Aleluia. Aí ele diz, também vou colocar o nervo, mas também vou colocar a carne. Por quê? A carne, ela desempenha algumas funções no corpo humano, importantíssimas. Ela é a principal fonte de proteínas, ferro, vitamina, complexo B. As proteínas da carne, elas são essenciais para a construção e reparo de tecidos, incluindo os músculos. Aleluia. Ela é a nutrição para a nossa vida. Sabe o que é interessante? Porque ele melhora, aleluia, a capacidade de se comunicar, mas também vai nutrindo. Nutrindo. O que é nutrir? É alimentar. É fortalecer. Aleluia. É te fortalecer tanto na parte de músculo, quanto na parte de pele, quanto na parte de carne. É fazer com que a sua saúde esteja boa. Mas eu estou falando num sentido espiritual. Aleluia. Por quê? Porque quando você se comunica, se alimenta do que é certo, aleluia, o Senhor fortalece a sua vida, aleluia, e tudo aquilo que te paralisa, tudo aquilo que quer te parar já não te para, tudo aquilo que dói já não está doendo mais, aleluia, porque o Senhor tem o alimento certo para te nutrir, aleluia. O que estamos nos alimentando nesses últimos dias, irmão? É a mensagem que o Senhor coloca no meu coração. Aí o Senhor fala, eu também farei crescer a pele. Porque a pele, ela é crucial para a manutenção da saúde e do bem-estar do corpo humano. Por quê? Ela é a proteção, pastor, contra os agentes externos que querem entrar. Ela é a proteção contra o que vem de fora, querer tomar espaço daquilo que está dentro. Aleluia. O Senhor, Ele melhora a estrutura, irmãos, a capacidade de comunicação, depois Ele nutre, aí Ele vem com a barreira. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor sabe que o que está fora quer tomar o lugar do que está dentro. Aleluia. Eu vou melhorar, irmãos, para você dar um glória a Deus. O Senhor, Ele sabe que o que habita em você, aleluia, o que faz morada em você, o que te rege, o que te conduz, aleluia, Ele quer permanecer. E aquilo que está fora, que quer acabar com a sua vida, que quer te causar depressão, que quer te causar ansiedade, que quer te paralisar, que quer fazer com que você não tenha mais esperança de vida, Ele é o que quer entrar. Mas o Senhor está falando hoje, aleluia, que assim como Naum declarou, no capítulo 1 e verso 7, que o Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece os que nele confiam. Ele é a proteção da sua vida. E nada externo tem o poder de tocar em você se Ele não permitir. Nada externo pode tirar da posição se Ele não permitir. Aleluia. Tá difícil, tá doendo, tá angustiado. O Senhor é aquele que ainda zela e cuida de você. Porque depois de Abacuque pedir avivamento, ele fala, Senhor, mesmo que a figueira não floresça,
Tudo pode estar dando errado, Senhor. Todavia eu me alegro no Senhor. Porque servir a Deus é isso, irmãos. Pode estar faltando tudo, mas quem tem alegria na presença de Deus é completo. Eu nunca vi um crente, aleluia, cheio da presença, andar cabisbaixo, mesmo que falte o alimento na mesa. Ele sabe que aquele que cuida é o que vai enviar sobre a vida dele, aleluia. E esta noite, irmãos, na direção do Espírito Santo, tem alguém enfermo essa noite? Tem alguém enfermo, irmãos? Se tiver alguém enfermo, só levante as suas mãos. Mas se não tiver, irmãos, a gente vai estar orando. Aleluia, para que Deus possa avivar a sua vida e todos os seus planos, que o Senhor está, aleluia, no controle deles. Se tiver alguém enfermo, em especial, nós vamos orar pela sua vida para você ser curado. Mas se não tiver, se coloque de pé, irmãos. Nós vamos estar orando, aleluia, por toda a igreja em especial, aleluia, para que Deus possa continuar fazendo a obra. Se coloque sobre os seus pés. Feche os seus olhos. Aleluia. Feche os seus olhos. Irmãos, aleluia. Quero aqui fazer duas perguntas antes de orar, irmãos. Se há alguém em nosso meio, aleluia, que ainda não serve ao Senhor, que nunca levantou a sua mão para Jesus Cristo, deseja levantar a mão para Ele, reconhecer o suficiente Salvador. Se tiver alguém, irmão, que deseja aceitar a Deus, só levante as suas mãos.